quem está no YouTube segue com a gente falando o seguinte, sobre a crise na campanha, na pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Porque o caso envolvendo o Daniel Vorcaro também estremeceu aí as pontes do senador com segmentos que já integram a base do bolsonarismo. Ao longo desses últimos dias, o PL já detectou essa contrariedade com interlocutores do mercado financeiro, do agronegócio e lideranças evangélicas. Entre os evangélicos, o impacto foi imediato. Segundo o jornal Globo, um grupo de WhatsApp chamado Aliança, que tem aí algumas das principais lideranças evangélicas, tipo Silas Malafaia, Robson Rodovalho, esse caso passou a dominar as conversas nos últimos dias. De acordo com os relatos que foram obtidos pela reportagem, os pastores reconhecem a gravidade política da situação e entraram aí num modo de espera para medir se vai haver novos desdobramentos antes de declarar um rompimento com o Flávio. O bispo Robson Rodovalho, que é da Sara Nossa Terra, classificou o caso como um balde de água fria na pré-campanha do Flávio. E entre os empresários e parlamentares ligados ao agro, o entendimento é de que o apoio ao bolsonarismo permanece aí majoritário, mas eles admitem que cresceu o desejo de parte dos produtores e de lideranças rurais por uma alternativa de direita menos sujeita a essas turbulências políticas. Eu começo dizendo que essa turma do ruralismo deveria ter a decência, ao menos, de reconhecer que nunca houve um presidente tão bom para eles como Luiz Inácio Lula da Silva, né? Nunca tiveram um BNDES tão ativo nessa área também, mas que eles não gostam do Lula por preconceito ideológico, que pode, não é pecado. Dizer, olha, ele é ótimo para os meus negócios, é excelente, mas eu não gosto da ideia de ter um pernambucano presidente que só tem 9 dedos, que foi operário, que não manda fuzilar o MST. Embora ele seja muito bom para nós. Nunca houve ninguém tão bom para nós. Né? E a gente passou a ser a potência que passou a partir dos mandatos de Lula. Ia ser ótimo. Mas não queremos ele. Tá tudo certo, Rafael. Pode. Que a pessoa pode não querer votar por questão ideológica. É legítimo. Mas agora vamos lá. Especialmente evangélicos. Isso é uma coisa profunda. O movimento, a direita americana, essa direita evangélica americana, que inclusive se colou no ritual judaico de não sei o quê, essa direita evangélica que se ligou à extrema-direita é um projeto de poder também. Isso chegou aqui, daí a vinculação desses bispos com gente, enfim, dessa corrente ideológica. Né? Eles, no entanto, têm ali alguns aspectos que também não podem ser feridos. Né? Então, já feriram o primeiro, nós somos um projeto de poder. Isso já não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Ou bem, o reino de Deus não é o desta terra, ou bem. Mas eles têm algumas coisas. Então, gente comprometida com corrupção, eles complica junto à base. Gente comprometida com jogo. Né? Gente que não demonstra ali na sua vida privada uma moral bastante estrita. Isso tudo dificulta a conversa com os fiéis. Né? E aí tá difícil para eles. Não, tudo bem, ele é da nossa turma. Ele ajuda a combater a esquerda, seus costumes degenerados do Reinaldo, do Rafael, do não sei o quê. Muito bem. Mas, essa coisa... o Rafael fala do Reinaldo, sim, não? Mas essa coisa da corrupção aí complica. Reinaldo, a gente falou ontem sobre esse assunto e teve resposta do Valdemar Costa Neto. Ele, que é presidente nacional do PL, se pronunciou por meio de nota sobre a informação de que havia sido estipulado aí um prazo de até 15 dias para reavaliar se o Flávio Bolsonaro vai ter condições de prosseguir como candidato diante aí do desgaste dele com essa relação com o Daniel Vorcaro.
No comunicado, que foi publicado nas redes sociais, o Valdemar afirma que o comentário interno feito sobre esse prazo foram invertidos de forma oportunista e distorcida. Ele escreveu assim, ó: tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu. Nessa nota, o Valdemar também nega ter mencionado qualquer intenção de testar a resistência do senador. E em outro trecho do comunicado, o presidente do PL afirma que, após esses episódios enfrentados nesses últimos dias, nos últimos anos, a força política e pessoal de Flávio estaria mais sólida do que nunca. Interpretamos mal ou ele viu que falou mais do que devia, Reinaldo? Ele pode. Eu lembro Marques, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Deixa eu dizer uma coisa. Eu disse aqui e escrevi, inclusive no Metrópolis, resgatei meu texto de julho do ano passado, quando eu estava no UOL. Eu não acho que eles vão abrir mão da candidatura do Eduardo, do Flávio. Não acho. Não acho que haja força política para isso. Quem hegemoniza, até tirei uma onda com o Caiado e com o Zema. Quem hegemoniza o campo da direita, usei a imagem da ameba fagocitando a comida, engolindo a direita. Quem hegemoniza o campo da direita são os bolsonaros. E se eles não quiserem, acabou. Não tem troca. Né? Mas Eduardo já disse que ele vê vitória na derrota. Agora, que o PL, que tem o núcleo do PL, inclusive o do Valdemar, que gostaria de substituir, nem queria o Flávio. O nome Impectore no peito de Valdemar é Michele. Sempre foi. Né? Nunca foi Flávio. Nunca foi um Bolsonaro. Esse é o ponto. Até porque ele já tomou porrada de Eduardo, do Pink e o Cérebro, de Paulo Figueiredo. Já tomou pancada. Agora, ele sabe que ele não tem força para impor um outro candidato. E eu acho que, qualquer que seja o desdobramento, eu não acho que eles vão abrir mão da candidatura do Flávio. Não acho, não vejo. Desestruturaria a coisa de uma tal maneira. Por que a gente não faz uma chapa Tereza Cristina Michele, Michele Tereza Cristina? Não, eles estão furiosos com a Michele, eles não estão contentes com a Michele. Nós vimos ontem, inclusive, demos o vídeo aqui, ela, querido, pergunta para o Flávio. Não vem perguntar para mim? Né? Vem perguntar para mim? Não, né? Não. Pergunta para ele. Né? Então, assim, a nota foi imposta ao Valdemar. Tanto o Valdemar não manda que a nota lhe foi imposta. Os bolsonaristas falam, tem que fazer uma nota. É verdade, estão discutindo, tanto estão discutindo, o próprio Silas Malafaia disse, bom, se for isso, muito bem, vamos com ele, mas precisa ver. Né? Já saiu daquela posição do vídeo, toda ali. Mas, querido, é difícil, né? Trocar. Né? Então, eu realmente não vejo troca. Agora, que falaram, vamos ver daqui a 15 dias como é que vai ficar, falaram. Né? Eu diria, se não aparecer mais nada, de fato, tende a arrefecer um pouco e tal. Se aparecer, né, vai cair ainda mais, vai ter dificuldades, mas continuará candidato. Não vejo substituição. Aquele negócio do Caiado, quero ser guia moral, né, autoridade moral, ele quer ser autoridade moral com os votos dos Bolsonaro. Vai o Zema, comigo não vê fantasma, não sei o que eu não recebo. Tá. Sim, mas ele também quer se eleger com votos do Bolsonaro. Só que no primeiro turno os dois têm um desempenho ridículo. Né? E na Atlas Intel também eles despencaram, né? Aliás, mais do que o Flávio. Então, sim, seguirá o Flávio. Mas estão tristes com a Michele. A reação de Michele Bolsonaro à crise, em torno aí dos laços entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcaro, deu origem aí a um novo desentendimento na família.
Segundo relatos feitos ao Globo, o Carlos e o Eduardo, eles reclamaram a aliados da ausência de uma defesa pública mais enfática da Michelle, depois ela evitar comentar o caso, como você acabou de citar. Como a gente mostrou, a Michelle afirmou durante aquele evento na terça que perguntas sobre o tema deveriam ser feitas para o próprio Flávio. Também disse assim, ó, não estou me metendo nisso não, tenho que cuidar do meu marido. Nesse mesmo evento, que foi aqui em Brasília, a Michelle também se referiu ao Alexandre de Moraes como um irmão em Cristo e aumentou essa irritação dos bolsonaristas com ela, como não poderia deixar de ser. A avaliação dos integrantes do núcleo político, que são ligados ao Carlos e ao Eduardo, é de que o silêncio da ex-primeira-dama acabou reforçando dentro do partido a percepção de que a Michelle prefere manter preservada a própria condição de eventual alternativa eleitoral, caso a situação do Flávio continue piorando nas próximas semanas. Olha, nós vimos, né, ontem, não só Alexandre, irmão em Cristo, agradecendo que Alexandre permitiu que fosse lá um cabeleireiro cortar o cabelo do galego, como ela diz, dos olhos azuis, né? E vá falar com Flávio. O que é que os irmãos estão considerando? Michelle ainda se considera, ainda se vê como uma pré-candidata, e é claro que ela está ali, um pouco na fila, né? Aguardando. Insisto, não acredito nisso, mas também não a vejo em campanha. Também não a vejo em campanha. A hostilidade a ela é um troço brutal em setores do bolsonarismo, né? Ao mesmo tempo que ela tem a simpatia de muita gente ali e tal, mas essa simpatia é para alguém que necessariamente se subordina à liderança masculina, né? E não deixa de ser uma estupidez, em certo sentido, porque, veja, o Flávio tem uma clara dificuldade com o eleitorado feminino, né? A diferença de votos que ele tem em relação ao grupo de mulheres e de homens é grande. E, portanto, é claro que ter a Michelle como uma aliada seria algo muito importante. Mas, no entanto, não, né? Não conseguem ter isso, até porque ela foi alijada. A essa altura está claro, né? Essa altura está claro que, segundo a apuração do Metrópolis, né, do Igor Gadelha, o Flávio pode ter contado para o Vorcaro que seria ele o candidato, primeiro. Mas a Michelle não sabia. E ela tinha estado com o marido no dia anterior, né? Então, levou um olé também de Bolsonaro. E aí, realmente, as coisas ficaram bem difíceis, né? Então, dizem, ela continua trabalhando contra a campanha. E, nesses setores próximos de Eduardo e etc., quando se fala de Michelle, eles tratam como a hipótese do absurdo, né? Eles tratam como uma hipótese absurda. Então, está sendo hostilizada. Não a vejo na campanha. Vai ter de ter, sei lá, que tipo de acerto. Você note que ela cuida de aspectos periféricos da campanha, vai lá lançar uma amiga, candidata, tal, mas entrar na campanha do Flávio, não, né? Poderia até dizer, olha, essa coisa do filme toda vai se esclarecer. Disse meu amigo, vai perguntar para ele. Eu não tenho nada com isso.